Muito boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma nova transmissão aqui pelo canal Brasil Expresso. Eu sou o Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aos moderadores que já estão aí marcando presença. Muito obrigado também você, conhecidíssimo Arroz de Festa. Você que está acompanhando hoje pela primeira vez, muito obrigado pela confiança. E vamos hoje comentar sobre
o cânon sagrado. Eu não vim aqui com espírito para criticar ninguém, apenas apresentar a minha defesa, já que todo cidadão, seja de qual for a nação, antes de ser declarado culpado, existe o benefício da dúvida. Então, eu venho apresentar a minha defesa e depois vocês tirem as suas conclusões. Muito boa noite. Deixa eu começar a colocar aqui as mensagens. Muito boa noite para Parque. Já falei, louvado seja o Altíssimo. Yahua, boa noite. Boa noite também para Robson William Figueiredo. Quanto sensacionalismo, música instrumental para começar. Dá boa noite depois quer malhar certas denominações. Faz igual a ele, sensacionalismo. Obrigado, Robson. Fica aí, tá bom? Muito obrigado. Iago Oliveira, boa noite também para você. Até a música o pessoal critica, não é mesmo? Vocês sabem que eu tenho aqui a Alexa e também o Google, aí vai tocando música, até a música o pessoal critica. Olha, eu realmente, é como eu gosto de falar, né? O que é uma feridinha num corpo de um leproso? Ou eu estou muito errado, e por isso um herege, ou então eu estou incomodando muito, eu não sei. Bom, a gente vai descobrir, né? Caso eu esteja errado, não terei nenhum problema em vir aqui e pedir perdão. Se tem uma coisa que, graças ao Pai, eu não alimento, eu não cultuo, é o orgulho, não terei nenhum problema. Mas, poxa, até chamar de sensacionalismo, a música estava tocando, que eu nem escolhi, eu chamo a Alexa para tocar música e vai tocando. Aí, olha, realmente... Vamos lá. João Vieira, boa noite para você também. Sandra Regina Alves, boa noite a todos, que a paz do Altíssimo esteja com todos. Para você também, minha querida. Ete Ferreira Alves Mendes, isso mesmo, Gustavo, a verdade dói. Ex-Levita Irado, boa noite, tudo bom? Essa live também está sendo transmitida pela plataforma do Twitch, pessoal. Eu vou reduzi-la um pouco porque o computador novamente voltou a apresentar aquele problema, de repente a tela some, desaparece tudo, ainda continua transmitindo, mas eu não vejo mais nada. Então eu espero que não aconteça. Já aconteceu 3 vezes antes de iniciar essa live aqui. Luiz Oliveira, Brasil Expresso, boa noite, Gustavo. Esses que criticam, com certeza, já estão com um presépio maçônico montado dentro de casa. Vamos ver mais aqui. Felipe Sanches, muito boa noite para você também. Bom, gente amiga, conforme eu disse, eu não vou estender muito a live por causa desse problema. A tela apaga e continua a transmissão, mas eu não consigo ver mais nada. Então, enquanto você prepara alguma coisinha, né, aquele intervalozinho, você prepara alguma coisa, vai lá pegar uma coisinha para fazer aquela ginástica bucal ou alguma coisa para molhar a garganta, afinal de contas, um calor tremendo, colossal hoje. Maçarico aqui no Rio de Janeiro foi aceso na potência máxima. Muito quente aqui no Rio de Janeiro, 33 graus com sensação térmica de 38. E parece que amanhã teremos fortes chuvas. E outro motivo pelo qual não quero estender muito essa live é que daqui a pouquinho nós teremos aí a conjunção, né, das 2 estrelas. E eu estava comentando com a Márcia, foi até ontem, ela falou durante a live que o Roe, de lá de Veracruz, México, nós seguimos, ele tem grandes ensinamentos, ele é messiânico, ele disse que esse fenômeno nos céus marca ou aponta para o surgimento do antimessias. Mas vai lá, prepara alguma coisa, enquanto isso a gente vai escutar aqui um louvor bem gostoso, tá bom?
למען אחי, אחי ורעי, אדברה נשלום בה. למען בית השם אלוקינו, אהבה שטוב לה. 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 למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי, אחי ורעי, אדברה נשלום בה. למען בית השם אלוקינו, אהבה שטוב לה. 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 למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי, אחי ורעי, אדברה נשלום בה. Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte.
És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Muito bem, aqui de volta, vamos então direto ao tema. 385 pessoas acompanhando aqui pelo canal Brasil Expresso e outras tantas acompanhando pela plataforma de jogos do Twitch. Não estou podendo acompanhar por aqui, estou evitando utilizar o máximo possível para que não venha a ter problemas durante essa transmissão, porque eu quero muito fazer essa transmissão. Muito bem, pessoal. Livros apócrifos. Vamos ver aqui a definição. Eu até coloquei na capa, né, do vídeo, aí está. Apócrifo, cuja autoridade canônica foi retirada. Primeira pergunta. Qual foi a autoridade canônica que retirou um ou todos os livros apócrifos? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. Quem foi a autoridade que tirou? Alguém sabe me responder? Eu espero. Alguém sabe? Eu peguei uma definição da palavra apócrifo do dicionário. Então, começa a definição da palavra dizendo que cuja autoridade canônica foi retirada. Retirada por quem? Ou por quê? Alguém aqui sabe? Renato Tavares, Constantino. Constantino foi quem era o imperador na época e decidiu fazer um concílio, né? Aliás, Constantino, segundo diz a história, ele viu um sinal no céu, uma cruz, que dizia, sobre este sinal vencerás. E diz a história que ele venceu a batalha e então se converteu. Mas Constantino, até o último dos seus dias, ainda adorava o sol. Então não houve uma conversão verdadeira, real, correto? Muito bem. Continuando aqui, diz assim, de conteúdo rejeitado pelos dogmas cristãos. Conteúdo rejeitado pelos dogmas cristãos. Vocês sabiam, meus amigos, que o pai da reforma, Martinho Lutero, ele queria também arrancar do cânon sagrado o livro do Apocalipse? Vocês sabiam? Que Martinho Lutero queria que o livro do Apocalipse não fizesse parte do que hoje nós chamamos de Bíblia? Pois é, né? Martinho Lutero, o pai da reforma. Martinho Lutero, que era um monge, que tentou várias vezes o suicídio, que sofria de depressão e tinha um ódio mortal contra os judeus e também odiava o homem do campo. Então, quais foram esses dogmas cristãos que rejeitaram os livros apócrifos? Não estou fazendo defesa de livro apócrifo, não, por favor. Vamos amadurecer e crescer. Eu apenas estou questionando, primeiramente, quem ou quais foram as autoridades canônicas que retiraram os apócrifos. Segunda pergunta, esses livros foram rejeitados por quais dogmas cristãos? Os dogmas da Igreja Católica, de Martinho Lutero, ou os dogmas dos discípulos? Continuando. Não incluído na lista canônica dos livros bíblicos. Não autêntico,
Disse do que não pertence ao autor. A quem foi atribuído? Falso. Ok? Excelente definição. Uma terceira pergunta. Quem escreveu o livro aos Hebreus? A carta aos Hebreus. Eu sei que muitos vão colocar aí que foi Paulo. Eu também aprendi assim, que foi Paulo. Existe alguma prova de que realmente foi Paulo? Alguém pode confirmar? Exige alguma prova de que foi Paulo? Não, Robson William, você não vai ser bloqueado, não. Você não vai ser bloqueado. Eu apenas achei desnecessário o seu comentário sobre a música. Porque se até pela música eu estou sendo criticado, mas ninguém vai te bloquear, não. Você vai ficar aí, tá bom? Anice Araújo colocou, ninguém sabe. O Sócrates Oliveira também colocou, não se sabe. Inácio Genuíno, não se sabe. Muito bem. Realmente não se sabe. Alguns dizem que foi Paulo, mas não existe assim 100% de certeza. Então, segundo a definição de apócrifo, o livro ou a carta aos Hebreus não é um livro autêntico, porque não tem autor. Vou repetir, olha só. Não autêntico, disse do que não pertence ao autor, a quem foi atribuído. Falso. Bom, ninguém sabe, tem certeza, quem foi o autor do livro de Hebreus. Então, se não tem um autor, ele não é um livro autêntico. Correto? Pensamento lógico. Não é certo? Contudo, entretanto, todavia, o livro de Hebreus, nós sabemos, está no cânon sagrado. Correto? Muito bem. Deixa-me voltar aqui a câmera novamente. Então, 3 perguntas que nós não temos a certeza da resposta. Mas vamos lá. Vamos mostrar alguns fatos, não é mesmo? Deixa eu começar a compartilhar a minha tela aqui. Muito bem. Espero que esteja aparecendo aí para vocês. Poxa, o cara vai falar da Wikipedia, ou Wikipédia. Wikipédia em português, Wikipedia em inglês, já que em inglês não tem sinal, né? Então, daqui a pouco vão até me acusar também que, poxa, o inglês não tem sinal por causa desse herege aí, né? Vamos lá. Os primeiros 7 concílios ecumênicos. Na história do cristianismo, os primeiros 7 concílios ecumênicos, começando no primeiro concílio de Nicéia, em 325, e terminando no segundo concílio de Nicéia, em 787, são os concílios ecumênicos que representam, quando vistos em conjunto, a tentativa de alcançar alguma forma de consenso ortodoxo para se estabelecer uma cristandade unida para suportar a Igreja Estatal do Império Romano. Então, desde o início, ou desde a criação do primeiro concílio, está claro, está patente a influência, a atuação do Império Romano. Estamos de acordo? Ou existe alguma divergência nisso? Porque eu estou interpretando o que estou lendo e aparece aí na sua tela, correto? Foi uma forma para chegar a um consenso ortodoxo para se estabelecer uma cristandade unida para suportar, ou seja, apoiar a Igreja Estatal do Império Romano. Então, desde o início, nós vemos aí os tentáculos de Roma, da prostituta, interferindo, vamos colocar assim, na confecção do cânon sagrado. Continuando, diz, o grande cisma do Oriente, ocorrido formalmente em 1054, mas cujas raízes são muito mais antigas, ainda estava 3 séculos no futuro, em 787. Mas já na época,
As grandes sés ocidentais, embora ainda estivessem formalmente em plena comunhão com a igreja estatal do Império Bizantino, estavam todas fora do território imperial. E o Papa coroaria Carlos Magno, imperador do Ocidente, apenas 13 anos depois. Aí vemos mais adiante o seguinte: igrejas ortodoxas, católicas e anglicanas reivindicam a sua sucessão de seu clero, através da chamada sucessão apostólica, até este período ou até antes, ao cristianismo primitivo, pré-niceno. Porém, rupturas que persistem ainda hoje já ocorriam na época. Então, fica claro aqui também, esse primeiro concílio, que começou no ano 325, ou seja, no primeiro século da história, dividiu a história da igreja em duas partes. A igreja primitiva, antes desse concílio, e depois a igreja pós-nicena, ou seja, pós o concílio de Nicéia, onde então a igreja estatal romana tomou conta e veio a transformar-se nessa potência, tal como conhecemos hoje pelo nome de Vaticano, em homenagem à deusa Vática, ou do latim Vaticanus, que significa lugar alto onde sacrifícios são oferecidos a entidades. O que eu quero dizer com isso, meus amigos, está bem claro e bem óbvio. Quem decidiu a formação do cânon e os livros que iriam fazer parte do mesmo foi a Igreja Católica. Foram os bispos escolhidos por Constantino, os cardeais, etc, etc, etc. Então, o mundo presenciou 7 concílios. Aí está, o primeiro concílio de Nicéia, ano 325. Primeiro concílio de Constantinopla, 381. Primeiro concílio de Éfeso, 431. Concílio de Calcedônia, no ano 451. Segundo concílio de Constantinopla, que hoje é a moderna cidade de Istambul, 553. Terceiro concílio de Constantinopla, 680. Segundo concílio de Nicéia, no ano 787. E em cada um desses concílios foram incluídas doutrinas, como o acender velas, o rezar a imagens, a Santíssima Trindade. Aí eu faço a pergunta: quem foram aqueles que decidiram que acender velas, adorar a imagens, a adoração ou a criação da Santíssima Trindade, eram estes homens inspirados pelo Eterno, pelo Altíssimo? Eram estes homens verdadeiramente tementes ao Todo-Poderoso? O que vocês acham? Coloquem no chat, por favor. O que vocês acham? Ricardo 46 Melo, eles se achavam deuses. Correto. Porque a própria palavra condena a idolatria, e acender velas a imagens e se prostrar diante de imagens, isso é idolatria. E tudo isso foi estabelecido dentro desses concílios. Carol Assis, não. Márcio Coronel, não. Gustavo, também tem o concílio de Laodiceia. Esse eu não tenho conhecimento. Sócrates Oliveira, me perdoe pelo erro, estou seguindo o que está escrito aqui na Wikipédia, tá bom? Judá, claro que não, eles não serviam ao Eterno. Valéria Bispo, lógico, não eram inspirados. Muito bem. Primeiro concílio de Nicéia, no ano 325. O imperador romano Constantino convocou este concílio para resolver uma controvérsia importante na época, que tratava da relação de Jesus Cristo, entre parênteses, Deus Filho, com Deus Pai, e para estabelecer um acordo universal sobre o tema. Antes deste concílio,
os bispos se reuniam apenas em encontros regionais, como o Concílio de Jerusalém. E jamais havia ocorrido um encontro universal ou ecumênico antes. Mas, desta vez, representantes vieram de todos os cantos do império, em viagens custeadas pelo imperador. O concílio produziu um credo, ou seja, uma crença, o credo niceno original, que recebeu apoio quase unânime. A doutrina do concílio de um filho unigênito do Pai, entre parênteses, Jesus, como sendo da mesma substância que o Pai, se tornou a pedra fundamental do trinitarianismo cristão. Aí, veja bem, pega a sua Bíblia. João, o Evangelho de João, que tem gente aí perturbada que detesta, né? Que diz que é um evangelho falso, que não deveria estar na Bíblia, não é mesmo? Aquele pessoal que fala que é Yausha, e por aí vai, né? Então vamos lá. O Evangelho segundo João, capítulo 10. Aqui começam as heresias, meus amigos. Versículo 30. Se você não tem sublinhado, por favor, sublinhe este versículo. É o Messias dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. A confissão de fé hebraica, Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Ouve, ó Israel, o Todo-Poderoso é um. Então, quando o Messias disse, eu e o Pai somos um, ele estava apenas testificando o que está escrito lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, conforme diz a Bíblia João Ferreira de Almeida, o Senhor teu Deus é um. Quando da criação, e João fala isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Também João menciona, logo no primeiro capítulo, e aqui está um dos erros da Bíblia João Ferreira de Almeida, que sim, é uma péssima tradução e palavras foram alteradas propositalmente. A João Ferreira de Almeida, no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 18, diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Não, não é o Deus unigênito, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. A Bíblia João Ferreira de Almeida fala o Deus unigênito, não, o Filho unigênito. Isso foi mostrado naquele vídeo onde foi feita uma comparação entre a Bíblia King James 1611 e a João Ferreira de Almeida atualizada. E nós mostramos mais de 50 erros. Mais de 50 erros. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, eu e o Pai somos um, e o Verbo era Deus. Estamos de acordo? Está claro? Continuando. O concílio também tratou do tema da data da Páscoa. Veja quarto decimanismo e a controvérsia da Páscoa. Reconheceu o direito da sede Alexandria, de jurisdição fora de sua própria província, entre parênteses, uma analogia com a prática da jurisdição exercida por Roma, e as prerrogativas das igrejas em Antioquia e em outras províncias. Ele aprovou também um costume pelo qual a sede de Jerusalém era honrada,
mas sem a distinção de uma sé metropolitana. O concílio foi combatido pelos arianos e Constantino tentou reconciliar o seu primeiro proponente, Ário, com a igreja. Mesmo depois da morte dele, em 336, um ano antes da morte do imperador, a controvérsia ainda continuava, com vários grupos distintos defendendo a doutrina ariana, em várias nuances diferentes por todo o império. Em 359, um duplo concílio de bispos ocidentais, em Rímini, e orientais, em Seleucia, propôs uma forma que dizia que o pai e o filho eram similares. Olha a heresia! O pai e o filho eram similares. Não, eles são um. A minha Bíblia diz que eles são um. Não são similares, são um. Olha a heresia. E isso em um concílio. Continuando. De acordo com as Escrituras, uma vitória para o arianismo. Os ortodoxos se organizaram e o primeiro concílio de Constantinopla, de 381, marcou a vitória final da ortodoxia nicena por todo o império. Embora o arianismo ainda tenha sobrevivido entre as tribos germânicas e só tenha desaparecido de vez depois da conversão dos francos em 493. 50 Bíblias de Constantino, agora vai vendo. Em 331, Constantino encomendou a Eusébio 50 Bíblias para a igreja de Constantinopla. Atanásio, entre parênteses, Apolônio Constantino IV, relata escribas alexandrinos em 340 preparando Bíblias para Constante. Quase nada mais se sabe, embora haja muita especulação. Por exemplo, especula-se que o pedido tenha motivado listas canônicas e que o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus seriam exemplares desta encomenda, juntamente com a Peshitta e o Codex Alexandrinus. As duas são as mais antigas Bíblias cristãs existentes. Muito bem, sobre esse Codex, eu vou deixar uma pessoa muito mais gabaritada do que eu explicar a vocês. Acho que eu não coloquei aqui no ponto. Ele vai mostrar um adventista do sétimo dia. Mas espera aí. Independente dele ser adventista, o cara é um sábio. E através dos ensinamentos dele, que valem e muito, não somente para adventistas, mas para todos aqueles que querem, que amam aprender da palavra do Eterno, é muito válido, correto? Vamos então, já está com o áudio em português. Sua primeira edição do Novo Testamento grego havia cumprido um trabalho sobre o qual as consequências não eram conhecidas ainda a seu tempo, nem mesmo pela Sociedade Bíblica de Wittenberg, que tornou a edição possível. Se o texto recebido nessa época ainda tinha seus defensores, a ciência, notem bem isso, a ciência do século XIX, contudo, finalmente ia comprovar que esse era o pior texto do Novo Testamento. Assim que a Bíblia, o texto recebido, que havia resistido o passar do tempo até 1900, era agora, de repente, o pior texto disponível. Não. Ali as edições de Tischendorf, esse é o homem que descobriu um pedaço de manuscrito em uma cesta de lixo sobre o qual todas as Bíblias modernas hoje se baseiam desde 1841, terminou a edição de blá, 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 e Westcott e Hort vieram em 1881 e eles controlavam o campo. Mas, em termos práticos, no nível de universidades, igrejas e escolas, a edição do texto recebido ainda era usada internacionalmente pela grande maioria, como, por exemplo, pela Sociedade Bíblica Britânica até 1904. Sem considerar as alterações, os ingleses não aceitaram mudar facilmente. Somente com a publicação do texto de Nestle, encerrou-se o uso do texto recebido também ali. Houve uma grande alegria nos círculos católicos romanos. Haviam finalmente conseguido destruir o texto recebido.
A Enciclopédia Britânica fala de Orígenes, e vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. O texto recebido é um antigo texto bizantino com centenas de cópias em concordância. Foi escrito no grego koiné. Notem bem isso. Escrito no grego koiné, do qual centenas de palavras não podem ser traduzidas ao grego clássico. A primeira igreja usou os manuscritos em grego koiné, e elas recusaram as versões alexandrinas, que estavam baseadas na versão corrupta de Orígenes e em outras versões gnósticas. Agora, a Enciclopédia Britânica fala que Orígenes ensinava que Jesus foi um ser criado, que não tinha existência eterna como Deus. Aí está a base. Se você quer ter uma Bíblia ecumênica, você tem que remover a Jesus Cristo como único Salvador e como Deus. Isso tem que ser feito. Então eu acho que devemos dar uma olhada no livro Morais e Dogmas, que é a base da maçonaria. Pergunta, por que o Dr. Walter Weiss vai citar no livro maçom Moral e Dogmas quando ele está explicando sobre as diversas versões bíblicas? Por quê? Prestem atenção. Esta doutrina da transmigração das almas, em outras palavras, a reencarnação, em que você volta 1, 2, 3 vezes, derivada, como o Porfírio nos informa, dos persas e dos magos, sim, dos magos. Heródoto descobriu isso entre os egípcios. Os curdos criam nisso. Os chineses criam nisso. E também Orígenes tinha esta doutrina. Aí vocês têm todas essas ideias esotéricas. Orígenes as tinha, e também o bispo Sinésio, o qual também havia sido iniciado, e que orou a Deus dizendo: ó Pai, concede que minha alma, reunida à luz, não se funda outra vez com o profano da terra. Reencarnação, em outras palavras. Da mesma maneira, os gnósticos criam nisso. Eles tinham essa crença, assim como os hindus a têm hoje em dia. Inclusive os discípulos de Cristo perguntaram se o homem que havia nascido cego não havia sido castigado por certo pecado que ele havia cometido antes de seu nascimento. Agora, isso é típico da maneira como os maçons distorcem a palavra. Os discípulos... Viram? Quem distorce a palavra? Se você se lembra daquela live onde eu comparei a Bíblia King James 1611 com a João Ferreira de Almeida atualizada, nós mostramos mais de 50 erros. Quem criou esses erros? Quem distorceu a palavra? Os maçons. A sociedade bíblica brasileira está dominada por maçons. Continuando. Nos perguntaram isso? Vamos perguntar a João 9:2. E lhe perguntaram seus discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que haja nascido cego? Não está falando nesta vida ou na vida prévia, certo? Está falando dos seus pais. Percebem que isso é uma distorção. Não se pode confiar em nada que os maçons dizem. Bem, ele sabe quem são os esotéricos e diz que a igreja primitiva já havia sido corrompida. E Paulo diz que muitos se beneficiavam falsificando a palavra de Deus até em seus dias. Orígenes, de acordo com Morais e Dogma, página 544, foi nascido em 134 a.C. Celso se opôs a ele, dizendo que os cristãos não deviam ter uma doutrina oculta. Orígenes respondeu que, já que as doutrinas essenciais e importantes do cristianismo eram ensinadas abertamente, seria tolice objetar que houvesse outras em segredo. Em outras palavras, que não fossem ensinadas. Pois em todas as filosofias reservam-se os ensinamentos exotéricos como fazia Pitágoras com seus discípulos. Ele está falando de iniciação, coisas reservadas aos iniciados. Então, Orígenes cria em duas doutrinas, uma para os de fora e outra para os de dentro. Por isso, ele era um ocultista. Morais e Dogma continua. Orígenes dá muita informação acerca dos mistérios dos ofitas. E não há dúvida de que todas as seitas gnósticas tiveram mistérios e uma iniciação.
Assim, havia doutrinas secretas que penetraram no seio das igrejas. Todos diziam possuir uma doutrina secreta, que teria vindo diretamente de Jesus Cristo, diferente da doutrina dos evangelhos e epístolas e superior a essas doutrinas. Então eram os iniciados que sabiam mais. Eram superior às coisas que eram meramente exotéricas. Então os evangelhos seriam para as pessoas estúpidas e a informação interna privilegiada para os brilhantes. E quem eram esses pais apóstatas da igreja primitiva, que foram, de fato, rejeitados pela igreja primitiva? Os mistérios eram abertos aos fiéis, apenas aos fiéis. Lembram-se que a igreja católica romana tinha uma mulher com uma taça e mistério estava escrito na sua cabeça? E debaixo da taça se dizia fiéis, que também é uma dedicação à deusa, como aprendemos nas conferências anteriores. Tertuliano, ali estavam os pais da igreja, morreu cerca do ano 216 depois de Cristo. Em sua apologia ele diz: ninguém recebe os mistérios religiosos sem um juramento de manter segredo. Olha aí, um pai da igreja. Os mistérios da Trácia e de Eleusínia, e estamos especialmente ligados a esta precaução, porque se somos provados desleais, não somente provocaremos o céu, mas também acarretaremos sobre nossas cabeças um rigor extremo do descontentamento humano. E devem os de fora trair-nos? Eles não sabem nada mais do que boatos e rumores. Longe, portanto, fiquem os profanos. Esta é a proibição de todos os mistérios santos. Assim que nós somos os profanos. Ele diz, portanto, fora com os estúpidos. Nós é que somos os iniciados. E nós sabemos isso. Esse era Tertuliano. Ele foi um bispo corrupto. Em 216 depois de Cristo, nós... Tá vendo? Um bispo corrupto. Assim como também no primeiro concílio estabelecido por Constantino, haviam vários bispos corruptos que decidiram quais livros eram inspirados e quais não eram. Volto a repetir aqui, Martim Lutero, o pai da Reforma, queria abolir, banir do cânon sagrado o livro do Apocalipse. Continuando. Sabemos isso de uma fonte maçônica. Depois vem Clemente, bispo de Alexandria. E nós esperamos que o bispo de Alexandria fosse corrupto. Ele nasceu por volta de 191 depois de Cristo. Ele foi um bispo primitivo e ele escreveu no seu livro Stromata que ele não podia explicar os mistérios, porque se fizesse isso de acordo com um provérbio antigo, ele colocaria uma espada na mão de crianças. Então, de que é que eles estão nos chamando agora? De profanos, de crianças, não iniciados, ignorantes? Bem, aqui está Cirilo, bispo de Jerusalém, que nasceu no ano 315 e morreu em 386. Esta citação também vem de Morais e Dogma. Em sua catequese ele diz: o Senhor falou em parábolas a seus seguidores em geral, mas a seus discípulos ele explicava tudo em particular, tanto as parábolas quanto as alegorias que ele falava em público, o esplendor da glória para aqueles que foram iluminados inicialmente. Então, só aqueles conseguiram a iluminação. A obscuridade e as trevas são a porção daqueles que não são crentes e são ignorantes. Puxa vida! Só são para que a igreja revele seus mistérios àqueles que já avançaram além da classe dos catecúmenos. Aqui está uma outra palavra para vocês, catecúmenos. Eu estou tão orgulhoso, eu pertenço aos catecúmenos. Nós usamos palavras obscuras uns com os outros. Eu vou adiantar um pouquinho, pessoal, e vai chegar uma parte aqui que eu faço questão que vocês vejam. Deixa eu ver aqui. Acho que começa por aqui. Uau, isso parece bem. Eu gosto disso. Isaías 48:16. Acerca de mim ouvistes isto. Desde o princípio não falei em segredo. Desde que isso se fez, ali estava eu. E agora me enviou Jeová o Senhor e seu Espírito. Não há segredos com Deus. Amós 3:7. Porque o Senhor Jeová não fará nada sem revelar. Não está escrito o Senhor Jeová. O cara traduziu errado. Vamos ao Novo Testamento. Marcos 4:22. Pois bem, nada há oculto que não seja manifesto, nem escondido que não vá sair à luz. Lucas 8:17. Assim, nada há oculto que não há de ser descoberto, nem escondido que não haja de ser conhecido e vir à luz. Lucas 11:33. Ninguém põe no oculto a luz acesa, nem debaixo de uma vasilha.
a não ser num candeeiro, para que quem entre veja a luz. João 7,4. Porque ninguém que procura dar-se a conhecer faz algo em segredo. Se fazes estas coisas, manifesta-as ao mundo. Que doutrina você prefere? A dos iluminados, iniciados? Ou a da Bíblia? Que Deus você quer servir? O Deus dos iniciados ou o Deus da Bíblia? Eu gosto do Deus da Bíblia, Jesus Cristo. Eu vou falar para vocês o que disse Jesus, em João 18:20. Jesus lhes respondeu: eu publicamente falo ao mundo. Eu tenho ensinado na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada falei em oculto. Que Deus você prefere? Eu prefiro este. Eu odeio os assuntos secretos. Eu odeio a religião clandestina. Eu odeio essa história de eu sei mais do que você. Não é vergonhoso dizer que eu conheço o caminho e que eu não me importo com você porque você é apenas um catecúmeno? Bem, vejamos como mudaram a verdade esses iniciados. Agora, preste atenção, pessoal. Como mudaram a Bíblia? Preste atenção. Nós sabemos que os mudaram. Vamos começar com simplicidade e depois nós vamos entrar mais profundamente na doutrina. Lembram-se de algumas coisas? Lembram do que Horst disse? Vamos fazer mudanças leves, uma palavra aqui, outra palavra ali, e ninguém vai notar. E, finalmente, quando coloquemos tudo junto, quando já tenhamos feito todas essas pequenas mudanças no quadro maior, se lerem tudo isso juntos, a nossa doutrina, não a deles, estará ali. Não foi isso que ele disse? Foi isso exatamente o que ele disse. A Nova Versão Internacional, em inglês ou espanhol, diz em 2 Samuel 21:19. Houve ainda em Gob outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Opa, quem o matou? Elanã, filho de Jaaré, Oregim. Mas aqui em James diz: houve ainda em Gob outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita. Pessoal, o computador deu aquele problema, não posso fazer nada, está congelado aí, né? Quem matou Golias? Você prefere a King James ou a Nova Versão Internacional? Em 2 Samuel 23:5 está escrito na Nova Versão Internacional: não está assim a minha casa firme com Deus, mas a King James não. Assim está a minha casa para com Deus. Dessa forma, eles colocam ao contrário. Quando Deus diz que não está bem, a Nova Versão Internacional diz que está bem. Outra passagem da Nova Versão, Oséias 11:12. Judá anda errante, distante de Deus, distante do Deus Santíssimo e Fiel. Mas a King James é em inglês, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel aos santos. Percebem? Deus havia dito: Efraim me deixou, Israel me deixou, mas Judá está comigo. Satanás gosta dessas coisas. Assim que diz que todos eles estão contra Deus. Esta é só uma pequena mudança, você sabe, mas é importante. Porque ou você está com Deus ou está contra Deus. A versão padrão revisada escreve Mateus 5:44 assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. No entanto, aqui em James em inglês, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. Se tiram uma parte disso, nós deixamos de ter um quadro completo. Vocês acham que Mateus 18:11 é um texto importante? Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Vocês não acham que esse é um texto importante? Eu acho que é um texto muito importante. Por que ele, então, não está na Nova Versão Internacional, nem na versão padrão revisada? Porque Jesus não tem que ser o único salvador. Nós temos que salvar a nós mesmos. Não é isso que ensina a maçonaria? Nós não precisamos de Jesus. Este é um ensino ridículo. Em Mateus 20:16, na versão padrão revisada em inglês e na Nova Versão Internacional, está escrito: assim que os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos.
E a King James em inglês e a Almeida em português? Assim, os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui está uma diferença. Aqui é importante escolher o certo. Do outro lado, o primeiro é o último. Mas o que importa é isso? Mas aqui, você poderia ser o último se você não faz a escolha certa. Que texto vocês creem que é o correto? Em Mateus 20, 22 a 23, na Nova Versão Internacional, se diz: não sabem o que estão pedindo, replicou Jesus. Podem acaso beber o trago amargo da taça que eu vou beber? Sim, podemos. Bem, Jesus lhes respondeu: certamente beberão da minha taça. Lhes disse Jesus: mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete conceder. Isto já está decidido pelo meu Pai. Agora, o que diz a King James em inglês e a Almeida em português? Então Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber da taça que eu vou beber e ser batizados com o batismo com o qual vou ser batizado? Podem ser batizados com o batismo com o qual eu vou ser batizado? Jesus pergunta: vocês podem suportar a mesma coisa? Podem passar pelo sofrimento por minha causa? Em Mateus 25, 13, a versão padrão revisada em inglês e a Nova Versão Internacional em português diz: portanto, respondeu Jesus: velai, porque não sabeis nem dia nem hora. Agora digam-me, esse é um texto lógico para que o Deus do universo coloque na Bíblia? Velai, porque não sabeis dia e hora? Velai para quê? Ora, para quê? A hora em que o Filho do Homem há de vir. Assim diz a Almeida. Agora, isso não faz sentido? Então, qual é o texto mais lógico? Obviamente, este. Agora, por favor, notem que esta versão simplesmente diz que não sabemos nem dia nem hora. Nem dia nem hora de quê? Da chegada do abominável homem da neve? Ou do que seja. Mas esta outra versão é importante. É a hora da chegada do Filho do Homem. Agora, vamos um pouco mais adiante. Notem o que a Nova Versão Internacional faz em Mateus 24, 36. Mas, quanto ao dia que acabamos de ler e a hora, ninguém sabe. Nem sequer os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Escutaram isso? Escutaram esse texto? Nem o Filho. O que diz a King James e a Almeida? Mas, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, somente o meu Pai. Onde é que está nem o Filho? Não está aqui. Agora, se nós tomamos o verso em que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, o que acontece com este verso? Será que Jesus sabe quando ele vai vir? Sim ou não? Claro que sabe. Agora, o que acontece se nós colocarmos aqui nem o Filho? Isso insinua que Jesus não faz parte da divindade. Estão entendendo? Insinua que Jesus não é parte da divindade. Esta é uma alteração séria. Marcos 2,17. Não vim chamar justos, mas pecadores. Que bom! Aqui é só um chamado. A Nova Versão Internacional diz: eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Mas a King James diz: não vim chamar justos, mas a pecadores ao arrependimento. Uau! Aqui há uma ação. Isso é ecumênico? Vamos fazer uma festa juntos. Não importa se cremos a mesma coisa, se guardamos os 10 mandamentos, qualquer coisa que você faça, se você crer, você pode fazer qualquer coisa. Que importa? Não, não, não. A King James diz: ao arrependimento. Então tiraram isso. Não é preciso mais. Nós somos iniciados e não precisamos desta parte do verso. Marcos 6,11. Agora, por favor, anote. Vou falar de pequenas alterações para que você veja o quadro. Presta atenção, pessoal. Mesmo com toda a dificuldade, presta atenção. Alterações grandes, só das alterações sutis. Quando se muda um pouquinho aqui e outro pouquinho acolá. Marcos 6,11 na Nova Versão Internacional. E se em algum lugar não os recebem bem e não os escutam, ao sair dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Que diz a King James e a Almeida? E se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, saí daí e sacudi o pó que está debaixo dos vossos pés para testemunho a eles. De certo vos digo que no dia do juízo será mais tolerável o castigo para os de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Por que vocês acham que esse verso foi removido? Por que tiraram o verso que diz que será mais tolerável com Sodoma e Gomorra? Porque eles não creem no juízo. Percebem? A escolha que você faça, o que importa? Eles não creem na reencarnação? Qualquer coisa que você faça, o que importa? Você pode arrumar isso na encarnação seguinte. Então, o purgatório desconta com as chamas. Então, vamos abandonar a ideia de juízo. Isso vai resolver o problema. E assim eles modificaram o texto. Vocês percebem quantos elementos estão faltando? Não estou falando acerca de versos inteiros aqui. Estou falando pedaços de versos e coisas parecidas. Marcos 10, 21, na versão padrão revisada, diz: vem e segue. Na nova versão internacional está escrito: logo vem e segue. Na versão padrão americana em inglês, e vem, segue-me. A King James em inglês e a Almeida dizem: vem, segue-me tomando a tua cruz. Qual é a diferença entre esses dois? Há uma cruz para carregar quando alguém se converte ao cristianismo. Há uma mudança na vida e há uma cruz que carregar. E isso é o cristianismo. A outra versão que é salvação no pecado. Uma grande festa feliz. Marcos 10, 21. Por que o tiraram da Bíblia? Não é incrível? Simplesmente tiraram. Marcos 10, 24, na versão revista em inglês e na nova versão internacional em espanhol. Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus? A nova versão internacional apenas em inglês. Que difícil é para os ricos entrar no reino de Deus? A King James em inglês e a Almeida dizem: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus para aqueles que confiam nas riquezas? Qual é a diferença entre esses dois? Bem, aqui é melhor você dar-se vencido desde o princípio e reencarnar-se várias vezes. Aqui é melhor não ser rico. É melhor doar o seu dinheiro. E na outra, o dinheiro não é problema. Se você está fazendo um ídolo do dinheiro, esse é o problema. Não é certo? Pode ser rico e pode fazer muito bem para Deus. Pode fazer muito bem. Esta é a única possibilidade que tem sentido. Esta o desanima. Mas o meu Deus é um Deus de alento, não um Deus de desalento. E eles simplesmente tiraram. Não necessitam disso. Eles querem oferendas, depois de tudo. Se você tem que manter as instituições e financiá-las, então é melhor que tire esse verso. Marcos 13,14, na nova versão internacional espanhol, diz: mas agora, quando virem um horrível sacrilégio onde não deve estar. Bem, isso é interessante. A King James e a Almeida dizem: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, situado onde não deve estar, por que tirar isso? Porque Jesus está apontando para 2 livros apocalípticos específicos da Bíblia, que deveríamos estudar nos tempos do fim. Um é o livro de Daniel e o outro é o livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que leem as palavras deste livro, diz em relação ao Apocalipse. E diz mais: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Está falando que devemos buscar ali porque encontraremos as respostas. Porque eles haviam perguntado a Jesus: qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus está dizendo: busquem no livro de Daniel. Uau! Então eles tiraram a evidência, eles a removeram. Eles não gostam dessa profecia. Lucas 2,14, na versão standard em inglês e na nova versão internacional em espanhol, diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos que gozam da sua boa vontade. A King James e a Almeida dizem: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Agora, qual é a diferença entre esses dois? É uma modificação muito sutil, mas qual é a alteração? Bem, há aqui alguns iniciados com quem ele está em paz. Ali Deus é para todos, não há 2 classes. Um é para os iniciados e privilegiados, e este é também para os catecúmenos. Então, não pode ser assim. Vamos mudá-lo. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Para mim é algo vergonhoso e não está em harmonia com o caráter de Deus. Este é o princípio importante. Aqui não é uma questão de gramática, é uma questão de princípio. Lucas 4,4, na versão standard em inglês, e a Bíblia das Américas em espanhol. E Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. A nova versão internacional em inglês e espanhol.
Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem. Está correto? A King James em inglês e a Almeida em português dizem, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ups, há uma alteração aqui. Eles tiraram esse pedaço do verso, porque do contrário, eles se reprovariam a si mesmos. Está certo? Assim tiraram. Estão dizendo, a palavra não é importante mais. A palavra é simplesmente secundária. O importante é o que você sente. O que você sente é que está correto. Deus vai guiar você por meio do seu espírito. Todas as religiões guiam a fonte final, que são os sentimentos. Esqueçam-se da palavra. Não é isso, por acaso, que o mundo ensina hoje? Mas se você não confia em toda a palavra de Deus, então é melhor descobrir o que Deus quer e certificar-se de mudar isso na Bíblia. 2 Timóteo 3,16, na versão padrão. Cada escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar. Na King James e na Almeida, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Mudaram só uma palavra. Mas qual é a diferença? Uma pequena diferença. Vamos mudar, disse Horst. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eles nem sequer se dão conta. São catecúmenos. São todos estúpidos. Eles não vão nem notar. O que significa isso? Significa que só uma parte da Escritura é inspirada por Deus e que é proveitosa. Então, que parte é inspirada e que parte não é? Bem, isso os iniciados têm que decidir, certo? É por isso que dizem que o Papa vai lhes dizer no que crer. Você não pode ler sozinho, porque você vira um herege. Você toma a sua própria decisão. E essa heresia, então, torna você sujeito a penalidade. Essa daí de Timóteo é forte, né? Eu queria tirar, pessoal, porque já passou da parte que eu queria mostrar a vocês, mas eu estou aqui, não posso fazer nada. Se eu colocar aqui Ctrl, Alt, Delete, vai cair a live, conforme um amigo aí mencionou. Vai cair a live. Então, eu não sei o que fazer, sinceramente. Logo seguiram uma jornada para outra aldeia. Percebem? Além de ser estranho, é um verso que não faz sentido. A Almeida diz, então, virando-se, os repreendeu, dizendo, vós não sabeis de que espírito sois, porque o espírito do homem não veio para perder as almas dos homens, mas para salvá-las. E se for uma outra aldeia, qual deles tem mais sentido para vocês? Esta versão tem poder. Esta versão tem um salvador. Esta versão tem uma resposta para todos os seus problemas. Esta outra não tem nenhuma resposta. Seria melhor que esta passagem nem estivesse na Bíblia. Eu não acredito que Deus possa colocar algo tão ridículo assim na Bíblia. Lucas 22, 43 a 44. Esta passagem não a encontraremos na versão padrão. Então apareceu um outro anjo do céu para fortalecê-lo. Cheio de angústia, orava mais intensamente. E seu suor era como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Vocês acreditam que eles tiraram esse texto? Vocês se lembram que eles não acreditam na expiação? E se não creem na expiação, não creem que Jesus derramou nem uma gota de seu sangue por você. Não dá para parar, pessoal. O único jeito é forçar o computador, desligar e reiniciar outra live. Tá aqui, a minha tela está preta. Deixa eu ver aqui, vou mostrar a vocês, olha. Tirando aqui a câmera. Olha a tela do computador como fica. Preta. Os meus e os meus me conhecem. A versão King James e Almeida. Você está dando para ver direito? A tela do computador está preta. Some tudo. Eu sei que está transmitindo. Estou ouvindo o áudio. Mas eu não posso fazer nada. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Esta alteração destrói a rica diversidade da expressão do original. Tem sentido a nível gramatical e da relação entre pai e filho. O que significa que Jesus é Deus. É uma modificação sutil para remover algo do poder de Jesus Cristo. Atos 28, 29. Saber, então, que esta é a salvação de Deus que foi enviada aos gentios. Tiago Oliveira, a tela, ainda que apareceu o Task Manager, eu não posso ver nada. Está preta a tela. Eu vou parar com essa live e vou iniciar outra, tá bom? É isso que diz a King James e a Almeida em português. Agora, por que será que removeram do livro de Atos este verso na versão padrão?
Eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando você decide sobre esse assunto, isso... Estou aqui de volta, vamos lá. Tá saindo o áudio aí, pessoal? O Windows Eu tenho que parar esse computador para consertar, ver o que é isso. Não sei se deu para vocês verem. A tela fica totalmente preta, então, para mim, dá igual apertar Ctrl Alt Delete, Ctrl Shift ESC. Não vai me mostrar nada, a tela fica preta, apaga tudo. Então, tem que ficar com o dedo no botão de on and off, forçar o computador a desligar e depois tentar novamente. Estão ouvindo, né? Muito bem. Agora, bom, uma pena que travou logo no início esse vídeo do professor Walter Weiss, mas deu para vocês ouvirem o quanto várias versões da Bíblia foram alteradas, correto? Deixa eu mostrar outra coisinha aqui importante. Vou mostrar aqui a vocês. Onde está? Cadê? Só um momentinho, pessoal, que agora eu estou reiniciando. Aqui, encontrei. Vamos lá. Quem é membro aí da CCB ou tem familiar que frequenta a CCB? Alguém aí é membro da CCB ou tem familiar que frequenta a CCB? Tá aqui, olha. Vou aumentar a... Os hinos maçônicos da CCB são muito bonitos, mas cuidado. Gideões da CCB livre de religião, fórum para ensinar como ser livre da escravidão religiosa, notícias relevantes a CCB e tópicos de ensinamentos. Os hinos maçônicos da CCB são muito bonitos, mas cuidado. Aqui, ó, vou mencionar alguns hinos, não sei se você tem um hinário aí para que você possa acompanhar. Hino 49, venho adorar-te, Santo Criador. Na realidade, esse hino copiou uma melodia maori. Pois bem, quem são os povos maori? Os maori são povos nativos da Nova Zelândia, são riquíssimos em tatuagens, e a mais importante para eles é feita no rosto. Quanto mais os maori cobrem os rostos com tatuagens, maior a posição social e sua nobreza. A tatuagem dá status dentro da tribo ou clã. Nas guerras, os maiores cortam a cabeça dos seus inimigos e colocam em urnas sagradas. Tráfico de cabeças, os próprios maiores matavam entre si e vendiam a cabeça tatuada para colecionadores europeus em troca de armas de fogo. Então, o hino 49, venho adorar-te, Santo Criador, é cópia de uma melodia maori. Aqui está uma foto da tribo, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Mason Clan Stewart. Adaptou letra evangélica na melodia dos maiores chamada Po Ataral. Observação, esse link tem duas melodias e Po Ataral é a segunda. Tá aqui, ó. O hino 49, venho adorar-te, Santo Criador. Tá aqui. Louva-se o Deus Sol pagão e não ao ser criador da vida. Hino 96, vinde, adoremos a Deus. Come, thou Almighty King. É um hino com melodia italiana. Autor, Felice de Giardini, italiano maçom da loja As Nove Musas em Londres. Vai vendo. Hino 210, Grandes Promessas. Autor, Carl Maria Friedrich
Ernest von Weber. Pois bem, adivinhem, maçom, seu nome aparece na lista de maçons. Hino 411, o Vitupério de Jesus. Autor Harrison Miller, maçom, da loja Artes de Santa Cecília, loja de número 568. Hino 385, Vinde após mim, autor Samuel McBarney, maçom, da loja Shakespeare, em Nova York. Hino 44, Sol da Justiça, a maçonaria adora o sol que é Deus Baal. Em Ezequiel capítulo 8, o Senhor manda Ezequiel olhar por um buraco na parede e ele viu as abominações dentro do templo, que praticamente transformou-se em uma loja maçônica. Tem mais hinos aqui. O hino Sol da Justiça da CCB, número 44, não louva ao ser Deus criador da vida, e sim os deuses pagãos da maçonaria egípcia, hebraica e romana. Hino 480, Jovens, amai o conselho. Autor William James Kirkpatrick, maçom, veterano da loja maçônica Old Beach Church em Long Hollow Pike. Hino 252, exaltação ao Deus onipotente. Deixa eu ver. Hino 365, contrito venho a ti. Autor Robert Lowry, maçom. Hino 312, tributos de louvor. Autor John Darwell, era padre e mais tarde vigário da paróquia de São Mateus em Walsall, Inglaterra. Esse hino é amplamente cantado em missas, capelas, igrejas católicas, onde John Darwell compôs para esses fins. Hino 146, De Deus veio a luz, autor George Friedrich Handel, autor de óperas como a Cantata. Hino 306, Bendizei ao Altíssimo Deus, autor William Howard Doane, maçom, membro ativo do YMCA. E por aí vai, pessoal. A lista é grande. A lista é grande. Mas o herege sou eu. Continuando ainda, vou tirar isso aqui para diminuir a quantidade de janelas abertas aqui. Vamos ver esse vídeo aqui antigo do Dr. Pedrosa. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim. No dia 18 de outubro, entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas da maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio? Com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus, Pedrosa? Todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo Beira-Mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu. Olha, cadê a Câmara? Eu quero falar aqui direto para a Câmara. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Senhor, eu fundei a religião. Eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan. Nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly.
entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Cruz Clã patrocinando o evangelho, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão as TVs. Eu luto contra esse sistema aí. Eu não tenho nenhum sentimento contra o pastor Alan Capriles. Eu amo o pastor Alan Capriles em Yeshua. Reconheço nele a unção do Eterno. O que foi passado para ele, que eu estou ensinando heresias, livros apócrifos, aí fica a pergunta. Foi desvendado aqui para vocês quem foi que formou o primeiro concílio para formar o cânon sagrado, a coleção de livros que hoje conhecemos como Bíblia. Como elas foram alteradas e ainda estão sendo alteradas, e como a sociedade bíblica brasileira está profundamente dominada por maçons. Eu confesso que eu fiquei, sim, chateado com o pastor Alan, porque ele tem o meu número. Ele poderia muito bem pegar o telefone. Poxa, Gustavo, quero falar contigo. E a gente ia conversar. Mas ele preferiu vir a público. Não citou meu nome. Mas todos vocês aqui sabem que o canal onde ele mais fez lives, que eu convidava todas as quintas-feiras, foi no meu canal. Mas digo aqui, diante de vocês, eu não tenho raiva dele. Fiquei chateado, sim, confesso, que ele poderia ter me ligado em vez de vir a público e fazer aquele vídeo. Não tenho raiva dele, nunca terei, no meu coração não dou espaço para isso. Mas a minha luta é contra esse sistema maligno. Falo do livro de Enoque? Falo. O primeiro e segundo livro de Enoque são livros inspirados. O terceiro não, o terceiro é cabalista. Foi escrito por um rabino. Mas existem fragmentos, sim, do livro de Enoque, tanto do etíope, quanto também do lado grego. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Deixa eu tirar mais essa. Isso aqui também. Só um momentinho. Cadê? Opa, o que está tocando aí? O que está tocando? Eu indo na live, está acontecendo cada coisa aqui. Olha só. Onde está tocando isso aqui? Esse cântico gregoriano. Ah, é aqui, nesse link aqui. Só um momentinho, pessoal. É nesse link aqui, só um momentinho. É justamente o link que fala de Martinho Lutero. Deixa eu tirar aqui o áudio. Ah, está embedded. Aqui, vamos lá. Para aí, pronto, agora sim. Então, deixa eu mostrar a vocês aqui. Os mistérios do livro de Enoque. E tem outra coisa, pessoal. Até agora, eu só fiz estudos do livro de Enoque, e sábado retrasado eu comecei um do livro dos justos. Eu não fico aqui, e com o Samuel Benini, nós fizemos a pedido de uma pessoa que está até aí no chat, sobre o Apocalipse de Elias. Nós não ficamos aqui comentando todos os livros apócrifos. Por exemplo, o livro dos justos, eu já venho lendo esse livro há 1 mês. Foi aí quando eu decidi fazer o estudo. O livro de Enoque, para mim, Gustavo, foi um divisor de águas.
E aquela live que eu fiz com o Samuel Benini sobre o Apocalipse de Elias foi a pedido de uma pessoa seguidora do canal, e o Samuel falou, vamos fazer sim, Gustavo, que esse livro é interessante. E foi feito. Agora, poxa, falar que eu estou trilhando pelo caminho da heresia, quando foi mostrado aqui o doutor Pedrosa citando vários pastores evangélicos que fazem palestras e também dão aulas em universidades de teologia, divindade, escatologia, exegese, metidos com a maçonaria. Hinos, mostrei aqui de uma igreja, tem várias, da Batista, da Assembleia, mostrei da CCB, que foram compostos por maçons. O próprio Dr. Walter Weiss mostrou, em vários exemplos, como a Bíblia foi adulterada. Eu não estou colocando de lado a palavra do Altíssimo, não, porque eu serei burro o dia que eu fizer isso. Porque eu fui e estou salvo por esta palavra. O que eu quero ou procuro mostrar às pessoas, por exemplo, hoje eu tenho muito mais entendimento do ocorrido no Jardim do Éden através da leitura do livro de Enoque, através depois do conhecimento que obtive através do Targum de Jerusalém, que a João Ferreira de Almeida não explica. Eu tenho muito mais conhecimento como foi a criação do homem lendo o livro dos Jubileus. Porque eu mostrei para vocês a antítese. Dentro do Talmud, um rabino disse que o homem passou somente 12 horas no Jardim do Éden. E não foi assim. Então, me acusar de heresia ou de ser herege, acho que pegou um pouco pesado. Pegou um pouco pesado, porque... Poxa, tem abertura de entrar, de falar comigo. Pega o meu número, me liga, me dá um puxão de orelhas. Tem autoridade, eu reconheço nele a autoridade do Altíssimo, no pastor Alain Capriles. Não precisava ter feito o que ele fez. Mas eu não guardo nenhuma mágoa, não. Os mistérios do livro de Enoque. Teólogos e estudiosos... deixa eu compartilhar aqui, perdão. Vou compartilhar com vocês. Está aqui. Espero que já apareça aí para vocês. Os mistérios do livro de Enoque. Teólogos estudiosos respeitáveis na palavra de Deus asseguram que Enoque, ou Enoch, deixou um registro. Aí aqui vem uma parte do livro dele, sendo que é uma editora, como vocês podem ver, Shabbat Books, com o símbolo da estrela de Renfan. Disse que este livro foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico, e que a igreja abissínia inicial aceitou como parte de seu cânon. As primeiras edições da Bíblia King James, 1611, vinham com o livro de Enoque. Depois foi tirado. Vinha com o livro de Enoque e vinha com o livro dos Jubileus também. E o segundo livro de Esdras. Vinha com esses 3 livros. Infelizmente, depois foi tirado. Segundo Moisés, Enoque foi um dos patriarcas originais. Ele viveu no tempo antes do dilúvio e era o filho de Jared. Seu filho Matusalém viveu mais do que qualquer outro homem na terra, 969 anos. Depois de viver em comunhão com Deus, Enoque foi levado para o céu num carro de fogo. E a Escritura diz, andou Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Não foi até 1773 que o explorador africano J. Bruce trouxe uma cópia deste manuscrito para a Inglaterra. Quer dizer, antes disso já havia. Olha aí. Deu problema de novo, pessoal. Deu problema de novo.
Deu problema de novo o computador. Mas o que eu ia provar aqui é que foram encontrados manuscritos, os famosos manuscritos das cavernas do Qumran, perto do Mar Morto, onde há fragmentos do livro de Enoque. Não foi uma coisa criada no século I, não, como foi dito. Existem fragmentos comprovando que o livro de Enoque foram encontrados, entre outros, também de Isaías, Salmo 151, Baruch e outros livros foram encontrados nos famosos manuscritos do Mar Morto. Então, meus amigos, se você me perguntar se eu estou chateado, fiquei sim. Estou sendo sincero. Pastor Alan Capriles, eu o amo em Yeshua. Eu reconheço que o pastor tem a unção do Eterno, tem a autoridade do Eterno. Por isso eu não me atrevo a levantar a minha voz e falar alguma coisa contra o ungido do Eterno. Mas custava pegar o telefone e ligar para mim? Ou mandar uma mensagem, Gustavo, preciso falar com você, algo muito importante? Eu creio que não, né, pastor? Eu creio que não. Mas tudo bem. Tudo bem. Já escrevi na areia da praia e vou deixar a onda levar. Caso o pastor, ainda que tenha dito que por isso que não faz mais lives, mas caso queira fazer algum dia, voltar a fazer comigo, as portas estão e permanecerão abertas. Porque eu reconheço que o pastor tem a autoridade do Eterno. Por isso, eu não ouso levantar a minha voz contra a pessoa do pastor. Infelizmente, meus amigos, eu vou ter que terminar essa live aqui. O computador não dá mais para seguir. Deu novamente problema. Mas nesse link aí eu ia mostrar que foram encontrados, sim, tanto escrito em grego, quanto também escrito o etíope, o livro de Enoque, versão etíope e a versão grega. Foram encontrados fragmentos do livro nas cavernas do Qumran, nos famosos pergaminhos ou rolos ou manuscritos do Mar Morto. Eu sei que muita gente torce o nariz porque a palavra apócrifo significa hidden, ou seja, escondido. Muita gente torce o nariz porque não foi incluído no cânon sagrado. Então, porque não foi incluído no cânon sagrado, não vale a pena ser lido. Não vale a pena estudar. É como eu vou no cinema, vejo um filme e falo assim, olha, o Gabriel Martins, você também quer ver esse filme, né? Olha, não vai não, cara, é gastar dinheiro, não vale a pena, o filme é muito ruim. Aí o Gabriel Martins tem duas opções. A primeira, dar ouvidos ao que eu lhe disse para que ele não vá ver o filme. Ou a segunda, bom, ainda que o Gustavo não tenha gostado, mas eu vou lá ver, de repente eu gosto. Não é mesmo? Quer dizer, ele pensou por ele mesmo e não se deixou influenciar por aquilo que eu falei. Eu também era assim. Eu fui educado assim dentro do sistema religioso. Ah, é apócrifo? É do diabo. Logicamente, tem apócrifos que realmente não tem nada a ver. Mas tem outros que, sim, abrem os olhos e também estendem o entendimento. Gente, amigo, eu vou ficando por aqui. Peço desculpas por todas essas dificuldades técnicas. Vocês sabem que eu procuro dar o meu melhor. Amanhã eu vou colocar o outro computador aqui, vou armar o outro computador e fazer a live pelo outro computador, pelo Mac. O Windows já encheu a minha paciência. May Yahushua bless each one of you. I'll see you tomorrow. Tchau.